Derramamento de óleo no Nordeste. O maior impacto ambiental nas praias nordestinas de todos os tempos. Vertebrados agonizam. Corais inteiros podem estar à beira da extinção. Impacto socioambiental gigantesco. A economia para o espaço. Milhares de pessoas que sobrevivem diretamente do turismo podem estar com toda a economia comprometida. Até na pesca. Como é que se vai comer depois o pescado vindo dali? Olha, pode ser apenas 10% do problema. É aquilo que se está vendo. Eu sou o biólogo Henrique, todos sabem que eu sou um cara bastante bem-humorado, mas esse vídeo será bastante sério. Vamos ler as reportagens, entender o que está acontecendo hoje e falar um pouquinho sobre os problemas da fauna e também econômicos que o Nordeste sofrerá. Então, vem comigo, vem, o assunto é sério. O povo nordestino está literalmente tirando o óleo nas praias com as unhas. Claro, temos que aplaudir o ato, mas não dá para romantizar isso. Afinal de contas, eles subsistem dessas praias. É o turismo, é o pescado. O verão está chegando. Como é que vai ficar o consumo? Como é que vai ficar o turismo? Pois é, o povo nordestino vai sofrer bastante. E o meio ambiente, olha, totalmente depauperado. Na verdade, pode ser apenas 10% do problema. E o pior de tudo, não vemos aí um plano de contenção do governo? Teríamos que ter, sim, um plano de contenção. E não está tendo. Então, como explorar petróleo se a gente não consegue controlar? Olha, que fiscalização é essa? O que está acontecendo nos mares? Será que tráfico de petróleo e etc. que esteja acontecendo a gente não está sabendo? E aí, como é que fica isso? O assunto é muito grave, não pode ser tratado com desdém. Eu estou aqui no meu computador com várias reportagens aqui abertas e eu tenho que comentar sobre elas. Afinal de contas, além de biólogo, eu sou zoólogo e muito tenho a me preocupar tanto com a fauna quanto com o meio ambiente em geral e com as pessoas. Olha, tá aqui, eu tô com a reportagem da UOL. Essa reportagem, ela é de 6/10. Eu peguei e separei aqui várias reportagens, vou deixar todas linkadas aqui embaixo. Vou também deixar alguma coisa de artigo sobre fauna oleada, quero muito bater nisso. E olha só, a reportagem da UOL. Animais marinhos agonizam com contaminação de óleo no litoral do Nordeste. Pois é, tá aí a tartaruga agonizando com o petróleo. Gente, olha, esse petróleo que chegou pode ser em uma quantidade absurda. Na verdade, o que a gente está vendo, que é o que o povo nordestino está fazendo, está limpando, eles estão indo para a beira das praias limpar, mas aquilo ali pode ser uma quantidade muito pequena do óleo que está ali no mar. Esse óleo, vocês podem ver que ele está bem emulsificado, né? Ele está grosso, ou seja, aquela parte que é volátil já evaporou. Aquele óleo pode estar há algum tempo no mar, pode ser aí até de navio naufragado. Eu não vou entrar nessa especulação, não vou entrar de onde vem o petróleo, mas ele vem vem do mar, pode ser produto de pirataria, pode ser sim petróleo venezuelano, de quebra de bloqueio americano, aí ó. Tem um monte de gente falando que o óleo é da Shell, mas eu não encontrei nenhum artigo de respeito que fale isso, então não vou aqui partir para a especulação, meu objetivo não é esse. Aqui no canal a gente não trabalha dessa maneira. Ou é fato ou não é, tá? Então isso é especulativo. Mas é fato que esse óleo que está parando nas praias é um óleo grosso, viscoso, dá para ver em todas as reportagens que esse óleo é bem denso. As pessoas aí na praia tentando empurrar o óleo para a areia
e é o que a galera está conseguindo conter. Como é que ficam os animais aí? Bom, os corais entupidos vão morrer. Aonde o óleo bateu, vai impregnar o coral e vai ser um grande problema. Esse coral vai ficar entupido, não vai sobreviver. Você pode ter uma mortandade de coral absurda, visto que grande parte desse óleo pode estar na água, lá no oceano, e só o visível que o pessoal está tirando. Ou seja, pode ser que eles passem o verão inteiro tirando esse óleo da areia. E são várias contaminações que se pode ter por petróleo. São várias aí. Os animais, eles começam com o problema físico, o mecânico. Ou seja, uma tartaruga marinha passa por ali e agarra na viscosidade do óleo. Fica lá agarrada. Esse é o primeiro problema, o impacto mecânico. Ou seja, coral, sufocamento do coral, depois vem o impacto químico da situação. Ela engole, a tartaruga engole parte do óleo, ela inala parte do óleo. Então, além de não conseguir se locomover, ela ainda vai se intoxicar com esse óleo. E aí, os animais invertebrados vão para o saco. Teremos problemas com os animais filtradores, como ostras, por exemplo, ou mariscos, que os que sobreviverem estarão contaminados, e aí vai ser um problema para todo o consumo humano. A cadeia trófica pode estar comprometida, ou seja, até o pescado vai estar comprometido, e as pessoas estarão se contaminando, e a gente não sabe o que pode acontecer. Animais vertebrados de grande porte, como tartaruga, precisam ser contidas, precisam ser limpas. Várias técnicas são utilizadas, desde maionese a detergente, a óleo. Eu já trabalhei com alguns animais oleados, e os animais que eu recebi oleados, a técnica que eu utilizei, claro que foi pouco, eu nunca trabalhei em uma grande proporção de afetamento. Eu cheguei aí uma vez aqui na Baía de Guanabara, quando teve o desastre, mas na época eu era estagiário ainda e eu não trabalhei, só lavei alguns pássaros com detergente. No meu trabalho atual, eu recebi algum animal oleado, mas porque eles tinham caído dentro do oleoduto, do oleoduto não, de um local onde tinha óleo, tinha petróleo, e aí a técnica que eu utilizei foi o óleo de cozinha mesmo, para ajudar a tirar, depois o detergente. Então, a gente tem que partir daquele pressuposto, né? Semelhante dissolve semelhante, composto polar dissolve composto polar, composto apolar dissolve composto apolar. Então, o óleo ali, o óleo de cozinha, para ajudar a limpar o óleo, o petróleo ali em si, né? Que a gente chama ali de petróleo, e depois o detergente para limpar. Depois as aves foram entregues para o CTA, que está tomando conta aqui de fauna oleada em Macaé. Então, de lá eles tomaram destino, acompanhamento veterinário, etc. Mas veja bem, cada animal tem a sua peculiaridade. Por exemplo, você vai trabalhar com ave. Olha a merda que acontece. Você pega um animal oleado, uma fragata, por exemplo, ou algo parecido, mas aquele animal, ele forma um casal. E tá com um filhote lá. Então, tu pegou o macho aqui. E a fêmea lá com o filhote? O filhote vai morrer. E aí você leva para um centro de reabilitação. Você vai pegar o bicho, vai tratar o bicho, e vamos supor que, por um milagre, você consiga tratar dele com poucas sequelas, visto que eu falei que o animal vai se contaminar de alguma maneira. Ou seja, de via cutânea, ou engolindo aquele material, ou inalando o material. Ele vai se contaminar e a gente não sabe no futuro o que vai acontecer. O bicho vai ter câncer, fígado, sei lá como é que vai estar o bicho. Mas vamos supor que você aparentemente consiga cuidar dele ao ponto de soltura. Então, quando você pega uma tartaruga, ela vai ficar em tanques, depois de muito tempo, ela fica ali, os especialistas vão trabalhando com ela até o ponto de reabilitação, soltura. Mas nota, é uma tartaruga, ela, a partir do momento que está boa, beleza, vai embora, a gente não sabe mais as maiores consequências, o animal
tá ali, a gente não sabe se o bicho vai ter câncer por causa disso, problema no pulmão, a gente não sabe, acha que ele tá bem e vai ser solto, né? Ele estando aparentemente bem, com os exames ok. Só que a gente não sabe o cumulativo. O que eu quero dizer é que a gente não sabe o cumulativo. Antes que venha alguém, não pode soltar o bicho se o bicho não estiver bem. Não. Os exames dizem que ele está bem, mas o acumulativo a gente não sabe, entende? Então você solta o bicho, você solta a tartaruga. Ela vai, pode até ter uma vida feliz, saudável, e continuar a vida dela em outro lugar, visto que o local de soltura vai ter problemas por talvez mais de 20 anos. E quando você pega, por exemplo, um golfinho, vamos supor, um golfinho, você pega um filhote de golfinho, e aí você vai cuidar desse golfinho por 1, 2 anos. E aí, como é que você reintroduz o golfinho? Não, na boa. Porque todo mundo acha que o problema é simples. Pegou o bichinho, cuidou do bichinho, tá beleza. Você pegou a ave, morreu lá o filhote, que ele não pode cuidar, a ave vai ser solta, não sei como é que vai ficar esse casal, não sei onde vai ser solto, porque as coisas são feitas assim. A gente faz o máximo que pode, fazemos o máximo que pode, o máximo que podemos. Só que não é o suficiente. E você pega um golfinho, que é um animal, por exemplo, é um animal que vive em grupo, é um animal sociável. Como é que você reabilita um golfinho? Tá achando que é só pegou o golfinho lá, cuidou do golfinho, foi com ele 2 anos ali, isso gastando uma burra de dinheiro, porque não é fácil manter um animal desse em cativeiro. Eu nem sei quais são os cativeiros especializados no Brasil aqui, que possam receber um golfinho, por exemplo, porque não é simples, não é nada simples. Como é que você reabilita um bicho desse? E aí? O bicho vive em grupo, um animal sociável. Você acha que tacou ele na água, ele vai viver igual peixe? Chegou lá e tá na boa? Não, ele precisa de viver em um grupo, o grupo dele tá perdido. Como é que fica isso? Ou seja, o que a gente faz com a fauna de vertebrados, ela é paliativa. É muita coisa paliativa. Claro que muita ave dá para salvar, muita tartaruga dá para salvar, que até golfinho dá para salvar. Mas a porcentagem, gente, é muito pequena. É muito pequena. Eu trabalho há muito tempo com resgate de fauna. E as pessoas pensam que no resgate de fauna é um sucesso absoluto. Que você resgata o bicho do tráfico, etc. Que pronto, o bicho está salvo. Não! Não, até o bicho estar pronto para soltura tem todo um trabalho. Sem contar que vários morrem. Porque vários animais chegam oriundos de atropelamento. Por exemplo, né, no meu caso. Não no caso da fauna oleada. Então vários vão morrer. E no caso da fauna oleada, a porcentagem de animais que irão morrer é absurda. É uma porcentagem muito alta. Não é uma coisa assim bonitinha, a reabilitação é só beleza. Não, não é. Não é. Porque até para soltar é um grande problema. Até para soltura é um grande problema. Você desestabilizou tudo daquele animal, toda a vida daquele animal. Além do mais, tu vai soltar ele no meio ambiente que vai ficar 10, 20 anos, 30 anos sem se recuperar. Vocês estão achando que a vida marinha vai ser igual era lá naquelas praias lá do Nordeste? Não vai não. Não vai não. Os ecossistemas estão entrando em colapso. Greta Thunberg não está errada não, cara. Ela está certa. E eu faço um desafio a você que está me vendo. Vá você a qualquer praia do Brasil, principalmente se for perto da foz de um rio, onde o rio deságua, e olha a quantidade de lixo plástico que você tem ali. Olha a quantidade de lixo plástico que tem ali. E fala para mim se o ecossistema ali não entrou em colapso ou não, ou se pelo menos não está entrando. Quem conhece a Baía de Guanabara no Rio de Janeiro sabe. Ou eu estou mentindo? Faz o teste você mesmo. Eu sei porque vai ter alguém aqui que vai falar, esses ambientalistas, esses ecochatos. Eu não sou ecochato não, cara. Sou ecochato não. Eu sou ecologista. Sou ecologista. Eu estudei para isso. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Eu sou formado. Eu não sou aquele cara que vê um capim e acha que aquilo é o certo, que a cor é verde. Não. Eu entendo como é que funciona o sistema. E os sistemas estão entrando em colapso. Olha a prova aí. Olha a josta aí. Como é que você reabilita esses animais?
Como é que fica o pescado para essa população? Como é que fica o turismo para essa população? Uma população que vive disso. A gente sabe que o Nordeste vive disso. A propaganda do Nordeste é essa ou não é? Ou eu estou equivocado? Ou no final do ano a galera não quer ir para Bahia, a galera não quer ir para Fortaleza. Maragogi, cara, foi afetado. Maragogi. Aquelas lindas praias de Maragogi foram afetadas. E o problema não para por aí, não. Tem um problema grande, que é o mangue. Pois é. Então, para quem não sabe, o grande berçário marinho é o mangue. Um montão de peixes marinhos vão até o mangue para desovar. Os alevinos estão ali. São eles que vão enriquecer a fauna marinha. Eles estão ali protegidos pelo mangue. E esse óleo viscoso está entrando mangue adentro. Chegando no mangue, o que acontece? Impacto mecânico. Ele abafa, cola nas plantas, impede as plantas, tampa as plantas, os animais e tem a contaminação química. O que vai acontecer com inúmeras espécies? Vai pro saco, vai morrer tudo. Ou seja, o mar deixará de receber todos aqueles alevinos por anos. Então a biota, a biologia marinha vai estar comprometida. O pescado vai estar comprometido. A população vai sofrer muito, porque o turismo do Nordeste é grande, movimenta grande parte da economia. Vai ser tudo perdido. Olha o impacto que está causando esse derramamento de óleo, que ninguém sabe de onde é. Se é de um navio fantasma, naufragado, se é oriundo de tráfico, sei lá, internacional, não sei nem como é que eu nomeio isso, mas que eu não duvido. E aí, como é que fica a galera do Nordeste? E o Plano Nacional de Contenção? Porque, não é possível. Você já imaginou, aqui comigo, se foi, vamos fazer uma suposição aqui, foi um navio naufragado, navio pirata, que estava vindo lá da Venezuela, é uma suposição, estou afirmando nada, navio pirata que veio lá da Venezuela afundou, por exemplo. E aí, com o tempo, começou a vazou a parte mais volátil, foi embora, ficou aquilo que era mais denso. Você não tem um plano de contenção para um navio? Se não tem um plano de contenção, você não sabe de onde está vindo aquilo ali, então como é que se comercializa? Eu fico pensando, nossa, o que deve estar acontecendo aí nas extrações de petróleo, que ninguém sabe nada. É dinheiro que está deixando de ser arrecadado. Isso é um problema grave. E vamos aí para as reportagens. Vou linkar todas elas aqui Vou linkar todas essas reportagens aqui no vídeo, tá? Deixar tudo aqui linkado. Tá aqui, ó. Ah, essa aqui é muito importante, né? Aqui para o Nordeste, Ipojuca. Vou deixar aqui Se você encontrar algum animal com óleo, então você não pega o animal, você simplesmente protege esse animal do sol, leva uma sombrinha e liga para a guarda ambiental, liga para quem puder, para algum órgão ambiental, para que ele possa ir lá, tá? Vou deixar aqui o telefone para vocês aqui, linkado também. Vou ver, que parece que os CTAs, né? Aqui em Macaé tem um CTA que funciona, resgatando fauna. Aqui eu tenho a reportagem da BBC, muito interessante, de 18 de outubro, essa reportagem. E tá falando assim, ó, o plano para conter derrames de petróleo, BBC, tá ok? Vai ficar linkado aqui embaixo. O plano para conter derrames de petróleo que não foi assinado pelo governo federal para o Nordeste. É o título da reportagem. Então vocês podem ler essa reportagem aqui. Só vou pegar o comecinho aqui para vocês verem mais ou menos, né? Quando um vazamento de petróleo de grandes proporções afeta um país, um plano de contingência deve ser colocado em ação. Apesar de ter seu próprio plano, previsto em lei, o PNC, Plano Nacional de Contingência, para incidentes de poluição de óleo, e de terem se passado quase 50 dias
desde a primeira vez que o petróleo foi visto em uma praia brasileira, o Brasil não acionou. Não acionou o plano. Por quê? Porque o plano criado em 2013 estabelece uma estrutura organizacional de resposta do governo ao acidente, atribuindo responsabilidades a diversos órgãos, estabelecendo uma metodologia de resposta, dando uma estrutura e organização financeiras, permitindo que os estados sejam chamados ao grupo para participar das decisões ou acompanhá-las. Em outras palavras, o plano estabelece uma organização na resposta do país à crise. Nessa sexta-feira, dia 18/10, o Ministério Público Federal dos 9 estados do Nordeste moveu uma ação requerendo que a Justiça Federal obrigue a União a acionar em 24 horas o PNC, com multas diárias de R$ 1 milhão em caso de descumprimento. Na ação, a MPF afirma que a União tem sido omissa, inerte, ineficiente e ineficaz. Vocês podem conferir na reportagem, não sou eu que estou falando, ok? A BBC News Brasil enviou algumas perguntas na manhã dessa sexta ao Ministério do Meio Ambiente sobre o Plano Nacional de Contingência e o trabalho de prevenção e limpeza das praias do Nordeste, mas não recebeu respostas à publicação. Por enquanto, o governo criou um grupo de acompanhamento, o GAA, formado pelo IBAMA, a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, a Marinha, sem fazer menção ao Plano Nacional de Contingência. Está aqui a reportagem, vocês podem ler melhor. Eu nem vou entrar muito nesse assunto para evitar embates políticos aqui, mas eu gostaria de deixar ressaltado que eu gostaria muito de ver um CRB, um Conselho Regional de Biologia, Conselho Federal de Biologia, se pronunciando contra esse tipo de coisa, né? Eu vejo muito a OAB trabalhando sobre os problemas que o Brasil enfrenta, e isso aqui é um problema gravíssimo. Gostaria que o Conselho Federal de Biologia também se pronunciasse. Outra reportagem aqui da Folha de São Paulo diz que o óleo chega à praia de Maragogi, em Alagoas. Deixa eu ver, outra aqui, outra Folha de São Paulo. Governo Bolsonaro extinguiu o Comitê de Planos de Ação de Incidentes com Óleo. Então, essa aqui é a reportagem da Folha de São Paulo. Deixa eu ver aqui da Folha de São Paulo. Também vai ficar linkada aí. Vai ficar linkada. E aqui uma outra reportagem do Clique PR. Eu não sei que local, da onde é isso aqui, mas assim mesmo eu vou linkar, porque é muito importante, já que está relatando que as manchas de óleo já atingem 12 reservas ambientais em estados do Nordeste. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, do IBAMA, registrou a área pela primeira vez na noite de quinta-feira, dia 10, no mais recente levantamento sobre os óleos na praia. Dados revelados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, que registrou as áreas afetadas pela primeira vez desta quinta-feira, na Paraíba foram atingidas a área de proteção ambiental da Barra do Rio Maguaripe, Reserva Extrativista Acaú, Goiânia, Goiânia, e na área de relevante interesse ecológico, Manguezais, Foz do Rio, Mamanguape. Esses nomes são muito difíceis para eu falar. Tá vendo aí, ó? Tá atingindo as áreas de preservação. Ó. Tem aqui algumas áreas listadas. Área de preservação ambiental Barra do Rio, Mamanguape. Proteção ambiental Costa dos Corais. O nome já falam aqui em Pernambuco. Proteção ambiental Delta do Parnaíba, no Piauí. Proteção ambiental Piaçabuçu, Alagoas. Área de relevante interesse ecológico de Manguezais, Mamanguape. Tá aí, ó. Jericoacoara, Ceará. Lençóis Maranhenses. Reserva Biológica Santa Isabel. Extrativista Aracaju. Extrativista Marinha Lagoa do Jequiá, Alagoas. Praia do Cano. Nossa, tanto lugar que eu queria visitar, gente. Tanto lugar que eu queria visitar na minha vida. Olha isso. Olha isso, olha isso. Se eu não estivesse trabalhando, eu estava lá, com certeza, como voluntário. Inclusive, se você é biólogo, procure aí. O próprio CFBio tem chamado pessoas para trabalhar.
lá como voluntários, tá bom? Lembrando que aquilo que a gente está vendo é só 10% do total. Provavelmente. Tá aqui uma outra reportagem, em 15/10, onde o Ceará já contabiliza G1, tá? Reportagem do G1, já contabiliza 23 tartarugas mortas após o surgimento das manchas de óleo no mar. É válido lembrar que esse óleo já está ali há um tempo. Para ter evaporado a parte, né, que a gente diz assim, volátil, e tá só aquela parte densa, esse óleo já está há um tempo. Já está há um tempo no mar. Então tu imagina a quantidade de animais, vertebrados e invertebrados, que já não matou a presença desse óleo e a gente só está vendo agora. Tá aí, ó. Tem aqui uma outra reportagem da Folha de São Paulo, onde as ONGs auxiliam na limpeza das praias do Nordeste. Então, é outra coisa que eu queria falar aqui para finalizar, porque o vídeo já está bem longo, sobre as pessoas trabalhando, e ONGs também estão ali. Tem muita gente ali trabalhando. E eu vi algumas pessoas maldosamente dizendo, cadê a Greta Thunberg falando sobre o incidente nas praias? Só falou da Amazônia. Gente, está acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo. As duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Tanto os incêndios, em períodos que não, em períodos de mais estiagem, mas que não são incêndios naturais, quanto o derramamento de óleo. E a Greta Thunberg estava correta. Os sistemas estão entrando em colapso. Simples assim. Simples assim. E nós entrando em colapso junto. Bom, esse aqui é meu primeiro vídeo sobre o óleo. Eu vou tentar manter a todos informados, mais bem informados. E fica aí, ó. Só o que eu posso falar, tristeza. E voluntários, quem puder ajudar, por favor, ajude.